Vamos começar falando da entrevista do Jair Bolsonaro que ocorreu nessa última semana. A primeira pergunta que fizeram para o Bolsonaro foi sobre as ofensas que ele fez ao ministro do Supremo Tribunal Federal e também usaram a pergunta para falar sobre a intenção dele questionar ele sobre o golpe, dele estar tentando aí colocar a questão do golpe da segurança das eleições, enfim, tentaram misturar essas duas perguntas que são, obviamente, pontos que as pessoas da esquerda e a mídia focam bastante, pontos um pouco mais resolvidos já para os eleitores do Bolsonaro, mas uma coisa que com certeza era um ponto importante para ser tocado. Eles citaram naquele momento também a Carta de Defesa do Consumidor, que eu acho que foi muito mau gosto, simplesmente pelo fato de que a carta teve 1 milhão de assinaturas num país que tem cerca de 210 milhões de habitantes. Então, se você pensar que essa Carta da Democracia, ela foi um fiasco. Então, eu ficaria até com vergonha, mas é que a mídia trabalhou tanto para construir essa Carta da Democracia que eles tiveram que citar lá essa questão da carta. Eu não teria trazido esse ponto porque, obviamente, teve tão poucas assinaturas e ela tinha um viés tão ruim, essa carta, que não era a favor da democracia, ela era uma carta contra o Bolsonaro. Então, eu acho que ela não foi uma arquitetura política que foi feita e que ela não teve muito sucesso. Mas a mídia quis trazer, obviamente, o Bonner quis trazer isso, ele incluiu na pergunta. O Bolsonaro, ele respondeu falando sobre as eleições, né, e sobre a segurança das urnas. Um esclarecimento que eu quero fazer que não foi tratado ali durante a entrevista é que voto eletrônico não é mais seguro que o voto em papel. Isso não significa que o voto em papel é mais seguro que o voto eletrônico. Significa que a segurança nas eleições, ela depende do link mais frágil. Então, você pode ter eleições que não são seguras de forma eletrônica, eleições que não são seguras de forma de papel. Enfim, as duas formas, elas podem ser seguras, mas deu a entender ali, o Bonner falou como se o brasileiro se orgulha muito das eleições, tem juízes, grupo de advogados que já disseram que as eleições no Brasil, elas são seguras. A gente vai entrar um pouco no detalhe hoje também para ver que elas são seguras, mas não são auditáveis, então isso quebra um pouco a segurança nas eleições. Então, eu só quero deixar esse ponto claro de que eleições eletrônicas não são mais seguras do que eleição em papel. Não significa que elas podem ser, mas não significa que só por pelo fato de ela ser eletrônica, ela é mais segura do que o papel. Inclusive, aqui na Itália e em vários estados nos Estados Unidos, ainda se faz votação em papel. Eu já votei aqui na Itália mais de 5 vezes e todas as vezes foi eleição em papel. A confiança que o italiano tem no voto em papel é muito grande, porque você tem todo endereço onde você faz o voto em papel, ele tem representantes dos dois lados, dos dois partidos que estão competindo para fazer a contagem dos votos juntos, e essa numeração depois é reportada ao tribunal, né, eleitoral, e aí os votos são computados. Então, existe uma segurança muito grande, porque você tem pessoas bipartidarismo praticamente ali. Obviamente, na Itália a gente não é bipartidarismo, a gente tem vários partidos, mas você tem pessoas de vários partidos que estão ali ajudando, olhando. Nos Estados Unidos também é bipartidarismo, e você tem pessoas dos dois partidos contando, olhando os votos para garantir que tem essa segurança. Então, para você ver que, por exemplo, o voto em papel ele pode ser seguro, ou pelo menos uma sociedade ela pode confiar no voto em papel. Então, não significa que um é mais seguro que o outro, mas, obviamente, o Bolsonaro ele levantou alguns pontos importantes. Eu acho, e eu preciso deixar isso muito claro para quem estiver assistindo, eu acho que as eleições no Brasil, elas são seguras. Eu vou entrar no detalhe porque eu acho que elas são seguras, mas, obviamente, tem pontos importantes que precisam ser tocados. Vamos ouvir um trecho aqui da entrevista em que o Bolsonaro ele toca num ponto importante sobre a segurança das urnas e a segurança no TSE. Numa das partes do inquérito, está assinado pelo chefe do TI do TSE que hackers ficaram por 8 meses dentro do TSE, inclusive com a senha de um ministro, de nome Banhos, além de senha de outros 5 servidores. Então, como ele falou, essa questão do hacker que teve acesso ao sistema do TSE por 8 meses, que a mídia hoje ela não fala praticamente mais desse assunto, mas que é importantíssimo a gente entender qual foi a falha para evitar que isso se repita no futuro. O fato da mídia não estar mais falando sobre isso é um ponto importante para os eleitores do Bolsonaro, que ainda veem isso com desconfiança. E isso se soma com várias outras coisas, né? Mas é importante a gente analisar, obviamente, como vai ser o futuro das eleições e quais são as medidas que o TSE vai
fazer para garantir segurança, para garantir que o sistema, o database, não seja invadido por hackers, como já foi comprovado que foi no passado. Então, apesar de eu confiar e acreditar que no Brasil a gente tem eleições seguras, o Bolsonaro trouxe alguns pontos importantes, alguns questionamentos, principalmente que são questionamentos que a base dele faz bastante, que realmente precisam ser apontados, precisam ser estudados, precisam ser avaliados para garantir, tirar qualquer dúvida, qualquer mistério que tenha com relação às eleições no Brasil. Outra razão que eu acho que as eleições no Brasil elas são seguras é que não tem interesse de burlar as eleições no Brasil. Não tem como nos Estados Unidos, por exemplo, interferência russa, interferência de hackers estrangeiros. No Brasil não tem essa questão de interesse de outros países em influenciar as eleições do Brasil. Obviamente existem interesses internos de ter uma pessoa ganhando ou outra pessoa ganhando, mas o sistema eleitoral brasileiro, pelo fato dele ser proporcional e não distrital como é nos Estados Unidos, para você roubar, você tem que simplesmente virar a quantidade de pessoas, votos totais por candidatos, o que é uma coisa muito difícil de você fazer. Teria que ser um roubo realmente a portas abertas para todo mundo ver e ficaria muito evidente que teve algum tipo de manipulação dos números. Então eu acho que no Brasil não tem o interesse e seria muito difícil você fazer pela forma como é o nosso sistema eleitoral. Nos Estados Unidos, por exemplo, a questão é muito mais grave porque você tem os votos distritais. O que eu sou a favor do voto distrital, mas isso abre pesos diferentes por estados e regiões, então você não precisa influenciar a votação como um todo, como seria no Brasil, o voto total, mas você precisa influenciar regiões específicas que poderiam virar as eleições, conseguir a maioria dos distritos para poder eleger um candidato. Então, no Brasil, eu acho que é um pouco mais complicado, então é um outro fato que eu acho que ajuda aí no discurso de segurança das eleições no Brasil. Mas, obviamente, segurança também é transparência. Então, o fato, o que o Bolsonaro também tocou, sobre os logs terem sido acidentalmente deletados pela Polícia Federal e pelo TSE, aumentam também essa dúvida com relação à transparência das eleições. O Bolsonaro falou isso na sua resposta. Ele citou o caso desses logs terem sido apagados. O TSE ele poderia ter disponibilizado os logs imediatamente, eles deixaram mais de 7 meses, quase 8 meses, os logs guardados, e depois, quando eles foram apresentar essa informação que foi pedida, os logs simplesmente desapareceram, falando que deletaram acidentalmente, né, esses logs. Então, realmente cria uma desconfiança. Se você não consegue depois ter os logs para você auditar, a falta de transparência acaba fazendo com que os eleitores do Bolsonaro fiquem com essa pulga atrás da orelha. Isso não ajuda a você criar um ambiente no Brasil que transmita segurança e transparência nas eleições. É fato também que as eleições no Brasil elas não são auditáveis. Aqui está um trecho do Bolsonaro falando sobre a auditoria durante a entrevista. E outra coisa, em 2014, tivemos eleições, no segundo turno, o PSDB duvidou da lisura das eleições e contratou uma auditoria. E a conclusão da auditoria do PSDB, que as urnas são inauditáveis. Esse bloco depois terminou com o William Bonner pedindo para o Bolsonaro fazer um compromisso eloquente, que eu achei muito engraçado ele usar essa frase, querendo dizer que o Bolsonaro não é muito eloquente, não fala muito bem, não consegue transmitir bem as suas ideias, então ele queria um compromisso claro. Eu acho que se ele falasse um compromisso claro seria uma palavra melhor, de que o Bolsonaro ia respeitar o resultado das eleições no matter what, não, independente do que aconteça, ele ia respeitar o resultado das eleições. Foi um momento muito estranho da entrevista, porque o Bolsonaro ele falou, sim, eu vou respeitar em caso as eleições sejam limpas e sejam transparentes. Vamos ouvir esse trecho porque eu acho que é muito importante. Com o intuito de tirar esse estresse, tirar a intranquilidade desse momento eleitoral do Brasil, o senhor não quer aproveitar essa oportunidade diante de milhões de brasileiros para assumir um compromisso eloquente de que vai respeitar o resultado das urnas, seja ele qual for? Seja qual for, eleições limpas devem e têm que ser respeitadas. O senhor vai respeitar... Limpas e transparentes têm que ser respeitadas. Está atestado que as eleições brasileiras são limpas e são transparentes e que as urnas são auditáveis. Isto posto, eu lhe pergunto mais uma vez. O senhor vai assumir um compromisso diante de milhões de brasileiros de
respeitar o resultado das urnas e estimular os seus seguidores a fazer o mesmo, candidato? Serão respeitados os resultados das urnas, desde que as eleições sejam limpas e transparentes. Como você disse que eles são auditáveis, em 2014 não aconteceu isso. Mas tudo bem. Vamos botar um ponto final nisso? O senhor vai botar um ponto resolvido, final? Ponto final. Vamos para outra pergunta, outro assunto. Então, vamos respeitar os nós temos uma declaração importante do candidato Bolsonaro assumindo publicamente o respeito ao resultado das urnas de outubro. Renata. A gente vai ver ainda hoje na entrevista do Lula, mas um momento como esse, durante a entrevista do Lula, não teve nenhum momento em que o William Bonner falou para ele, olha, eu quero que o senhor prometa aqui publicamente que o senhor não vai roubar, eu quero que o senhor faça aqui uma promessa pública de que não vai usar a máquina pública para perseguir as pessoas que te investigaram ou que te julgaram. Não teve nenhum tipo de pedido de compromisso por parte do William Bonner pro Lula, como teve em mais de uma vez durante a entrevista do Bolsonaro. Então foi um momento meio awkward dessa entrevista. Não sei se vocês concordam comigo, mas foi um momento que eu achei muito esquisito, muito estranho, apesar de que é importante esse comprometimento do Bolsonaro de que ele vai respeitar os resultados das eleições. Eu acho que isso realmente era um ponto que deveria ser tocado, mas de novo mostra um pouco a diferença entre a entrevista do Bolsonaro e a entrevista do Lula, que tira um pouco da credibilidade quando você olha as duas entrevistas e dá margem para as pessoas que seguem e que apoiam o Bolsonaro terem aí um pouco mais de argumento quando eles voltam a falar desses temas. Então, eu achei que isso foi um momento um pouco estranho da entrevista. O próximo assunto que se falou na entrevista do Bolsonaro foi pandemia. Essa foi uma parte também muito polêmica da entrevista, porque os jornalistas eles estavam se colocando numa posição de superioridade. Principalmente a Renata, ela encenou muito, ela fez pausas dramáticas, ela tentou passar de que a estratégia que o Bolsonaro utilizou durante a pandemia não foi a estratégia correta. A gente vai falar aqui um pouquinho sobre isso. Mas ficou estranho porque foi um pouco de lavagem de roupa suja. A questão de Manaus ficou muito feia, na minha opinião, né? Porque a atuação dos jornalistas ali foi de tentar trazer uma coisa emotiva. O Bolsonaro até que respondeu bem, ele colocou os dados, ele corrigiu algumas coisas que foram colocadas, mas os jornalistas eles não estavam querendo saber a verdade, eles estavam querendo trazer aquele momento de emoção para poder influenciar o voto das pessoas e influenciar a opinião pública, o que não é o dever deles nessa situação, não é uma questão de opinião, é uma questão de fatos, de dados. Eles não trouxeram dados sobre a pandemia. O Bolsonaro ele trouxe alguns dados, a gente vai ver, e ele conseguiu se virar até que bem. A verdade sobre a pandemia e sobre essa parte da entrevista é que o Bolsonaro falou um monte de gafe, um monte de besteira, obviamente, durante o governo dele, durante a pandemia. Ele falou a frase de virar jacaré, por exemplo, que foi uma frase péssima, inclusive trouxeram essa parte aí na entrevista. Durante a entrevista perguntaram isso, e aí ele falou, não, eu só usei o jacaré por uma questão de figura de linguagem. Isso não colou, obviamente, porque não é figura de linguagem. A forma como ele utilizou isso foi de mau gosto. Ele poderia ter usado esse momento para se explicar, esse momento para se desculpar. Mas ele estava muito despreparado, na minha opinião, para responder sobre a Covid em geral e principalmente sobre os comentários que ele fez da Covid. O Bolsonaro também, ele se gabou de ter comprado as vacinas, de ter colocado à disposição das pessoas as vacinas do Covid. Vamos ouvir esse trecho da entrevista. Olha, nós compramos mais de 500 milhões de doses de vacina. Só não se vacinou quem não quis. Eu acho que vocês dois se vacinaram. Comprada por mim. E em tempo bem mais rápido que outros países, que isso não tinha no mercado. Não poderia eu, num primeiro momento, por exemplo, falar que devíamos assinar certos contratos, como por exemplo com a Pfizer, onde a Pfizer não garantia a entrega da vacina. A primeira vacina no mundo foi dada em dezembro de 2020. Em janeiro, nós já estávamos vacinando no Brasil. O contrato com a Pfizer, na época, ele foi um contrato muito polêmico, até porque teve acusações de tentativa de corrupção por parte do governo federal, que obviamente nunca foram provadas, porque o Brasil nunca comprou diretamente, nunca assinou um contrato diretamente, então não teve a compra, não teve a corrupção. Mas vale lembrar aqui, e corrigir um pouco do que o Bolsonaro falou, que os estados que começaram a se mobilizar com relação à vacina, antes do governo federal colocar aí, trazer essa responsabilidade para si. Tiveram várias falhas na articulação e na logística das vacinas. Isso o Bolsonaro não falou e também não questionaram. Acho que teria sido um ponto importante da incompetência do governo federal de fazer
essa logística da vacina com a importação da Índia, por exemplo, em que tinha um voo confirmado para ir buscar as vacinas, mais de 2 milhões de vacinas na Índia, e depois esse voo teve que voltar para São Paulo porque a Índia cancelou o envio. Foi um momento que não foi perguntado, não foi discutido, mas que foi um momento um pouco embaraçante do governo do Bolsonaro, da gestão, da logística do governo federal durante o governo dele. Esse ponto, por exemplo, não foi tratado. Em outro momento também, a Renata tentou puxar de novo pro emocional, falando que o Bolsonaro tinha falta de empatia pelos doentes, pelas pessoas que pegaram Covid. Eu não acredito que foi falta de empatia, né? Eu não acho que foi que o Bolsonaro não se importava com as pessoas. Eu acho que seria desumano uma pessoa chegar a esse nível. A Globo tentou colocar dessa forma, mas a verdade é que a Globo tentou aí dar corda pro Bolsonaro se enforcar. E como ele não se comunica bem, como ele não estava preparado, eu acho que ele não conseguiu dar uma boa resposta. Então, a Globo, nesse sentido, conseguiu fazer com que o Bolsonaro se enforcasse um pouco nas respostas, porque eles trouxeram perguntas que não eram claras, não eram objetivas, não eram técnicas. Eles trouxeram perguntas que eram emocionais e o Bolsonaro não conseguiu se virar nas respostas. O Bolsonaro, ele estava errado, como a Globo também pontuou, de não incentivar a vacinação. E os jornalistas focaram muito nessa questão. A Renata falou sobre isso. Ele também respondeu muito mal essa pergunta e ele não conseguiu explicar esse ponto que ficou muito em aberto. Ele deveria ter, seguindo as respostas que ele dava anteriormente e o viés que ele tinha, ele deveria ter dito que, olha, as vacinas estão disponíveis, se vacina quem quer, você tem que conversar com o seu médico, analisar o seu risco a tomar essa vacina, mas a vacina está disponível e todo mundo que sentir a necessidade de tomar vacina for da área de risco, né, de comorbidades, enfim, qualquer tipo de problema de saúde ou faixa etária, eu incentivo muito que você tome a vacina. Esse deveria ter sido a resposta que ele deveria ter dado, isso deveria ser o que ele devia ter falado durante o governo dele, durante a pandemia, mas ele não falou e ele também não conseguiu se explicar. O Bolsonaro, em contrapartida, ele estava certo em seguir o modelo americano e de dar autonomia para os médicos, não obrigando a vacinação. Uma coisa que aconteceu aqui na Europa. Outra coisa que ele fez foi não de fazer um lockdown nacional. Aqui na Itália a gente teve lockdown nacional e nos Estados Unidos tiveram. Em vários países tiveram os lockdowns em várias regiões, né? Nos Estados Unidos em vários estados. Não teve um federal que pudesse tomar todos os estados, mas os estudos hoje mostram realmente que foi muito prejudicial. Foi prejudicial para a economia, foi prejudicial para a saúde das crianças que não podiam sair de casa, não podiam ir para a escola, foi prejudicial para a saúde mental das pessoas que tiveram muito mais depressão, aumentaram os suicídios, enfim, tiveram várias coisas ruins do lockdown, e o lockdown, no fim das contas, não conseguiu evitar com que a pandemia se espalhasse, não conseguiu evitar que a população pegasse, tanto é que tem muita gente pegando até hoje, e isso não conseguiu parar o vírus. Então aquela história de vamos fazer um lockdown para evitar diminuição da curva, não adiantou. Mesmo com as pessoas trancadas em casa, a curva seguiu o padrão que deveria seguir de uma pandemia, né, de uma pandemia viral. Então a gente tem que dar um mérito aí pro Bolsonaro, porque ele seguiu esse modelo americano, que na época era o modelo do Trump, que realmente fez com que a economia não ficasse num buraco tão grande. Nos Estados Unidos, a mesma coisa. Nesse momento, a Renata falou um ponto que não é verdade. Ela disse que os países do mundo incentivaram o ficar em casa se puder. Foi exatamente o que ela falou. Vamos ouvir esse trecho. Candidato, mas as medidas socioeconômicas importantíssimas, elas foram adotadas por governos no mundo inteiro justamente para sustentar o fique em casa no pico da pandemia, fique em casa se puder, para que as pessoas pudessem proteger a própria vida e, ao mesmo tempo, receber um amparo econômico. Nesse trecho também da entrevista, a Renata falou sobre o amparo econômico. Vamos falar mais um pouco disso na parte da economia, mas hoje se vê que essa estratégia de lockdown que foi imposta pelos governos foram péssimas para o PIB. Elas criaram um monte de problema de supply chain que a gente está tendo até hoje, que criou também o problema da inflação em grande parte. Os amparos sociais, eles são responsáveis pela inflação, porque você está colocando mais dinheiro em circulação, criando desequilíbrios. Então, as inflações recorde que a gente tem visto no mundo todo foram consequência dos lockdowns e dos amparos sociais que foram dados. Então, ela fez essa pergunta como se as soluções que foram colocadas por essa elite, né, por essa elite da mídia
que ficou batendo muito forte na questão da vacinação, na questão do lockdown, durante todo o período de 2020 e 2021, como se as soluções que ela estava dando fossem as corretas. Ou, de novo aqui, opinião. E hoje se sabe que não foi. Essa narrativa, que a mídia continua até hoje, é uma narrativa muito 2020. Os estudos que foram feitos depois disso mostram que os amparos sociais foram ruins, que trancar as pessoas em casa, fazer o lockdown foram ruins. Enfim, o fato deles não estarem atualizados nas pesquisas e nos estudos mais recentes das consequências das políticas que foram feitas durante o Covid mostra um despreparo por parte do William Bonner e da Renata, e também mostra um pouco da propaganda que eles estão tentando passar com relação às formas que deveriam ter sido as corretas. Então eles se colocam nesse papel de que eles são os detentores da verdade, o modelo deles é o correto e o modelo que o Bolsonaro seguiu estava errado, o que a gente vê hoje que não é verdade. Então, um ponto positivo para o Bolsonaro nesse sentido, um ponto negativo para a entrevista, que eu achei também, como eu falei no começo, de baixa qualidade por causa disso. Um último ponto, ele também falou a verdade sobre ter dado dinheiro para os hospitais de campanha, que no fim das contas foram utilizados. Vários estados utilizaram o dinheiro para construir os hospitais de campanha. O hospital de campanha, por exemplo, em São Paulo, no Pacaembu, que foi um dos maiores que foram criados, foi o maior mico, porque ele felizmente não chegou, né, a ficar cheio, como se esperava, né? Felizmente, a maior parte das pessoas que pegavam Covid, eles não foram internados. O Covid, a maior parte das pessoas que pegam não leva a internação, não leva à morte. Então, felizmente, o hospital de campanha do Pacaembu em São Paulo, ele não ficou cheio, mas ele operou por 3 meses só. Ele custou mais de 23 milhões de reais para os cofres públicos, ele teve só 50% de leitos ocupados. Então, toda aquela coisa que foi criada em cima dos hospitais de leito, precisamos de hospitais de leito porque a ocupação dos hospitais está muito alta, etc. No fim das contas, ele repassou, o governo federal passou dinheiro para os estados construírem e não foi utilizado. Os hospitais foram criados, eles não tiveram o objetivo que eles tiveram, eles foram mal utilizados e custaram uma enorme quantidade de dinheiro para os cofres públicos. Então, o Bolsonaro também estava certo nessa parte da resposta quando ele falou isso. Um último ponto importantíssimo da entrevista é sobre o contágio em casa. Então, vamos ouvir esse trecho quando o Bonner fala sobre o contágio em casa. O senhor não respondeu. Não, mas, candidato, o senhor já deixou claro que o senhor acha que mais brasileiros se contaminaram por ficar dentro de casa sem se expor. Não, o senhor disse isso. Nova York mostra isso aí. O senhor disse isso. Então, vamos agora para a economia. Dentro de casa que fora de casa. Vamos para a economia. O Bolsonaro, ele comentou sobre um estudo de Nova York, e o Bonner, ele foi, acho que um pouco ignorante aí em fazer chacota do que o Bolsonaro estava falando, porque ou talvez ele não tenha entendido o que o Bolsonaro estava dizendo, ou ele não está atualizado nas informações, nos estudos, como eu falei, que saíram mais recentemente. Então, o Bolsonaro, ele estava certo. Existem diversos estudos que mostram isso, mostram que teve mais contatos em casa, né, mais contágios ficando em casa nos lockdowns do que as pessoas saindo na rua. Um desses estudos é um estudo de 2020, publicado pelo Centro de Controle e Prevenções de Doenças do CDC, nos Estados Unidos, que foi publicado dia 16 de julho de 2020. Ele analisou em detalhe 5.700 pacientes e mais de 59 mil pessoas que entraram em contato com esses pacientes. E as descobertas mostraram que menos de 2% dos contatos foram não domiciliares, ou seja, fora de casa, dos pacientes que contraíram o vírus, enquanto mais de 12% dos contatos foram domésticos. E isso é óbvio. Se você tem uma pessoa contagiada em casa, você está trancada em casa por causa do lockdown, em contato próximo, você não pode sair de casa, em contato próximo, uma pessoa dentro de casa que está contaminada, é claro que passava para a família inteira. Tiveram vários casos de uma família de 4, 5 pessoas que a família inteira pegou quase que simultaneamente, porque o vírus passava dentro de casa de uma pessoa para outra. Essas pessoas, se elas saíssem todo dia para trabalhar, elas talvez não tivessem contato, seguindo todos os padrões que a gente colocou de segurança, com outras pessoas, porque ar livre ajudava a reduzir a contaminação, espaçamento ajudava a reduzir a contaminação. Então tem um monte de outras medidas que poderiam ter sido colocadas que teriam ajudado muito mais. Mas o Bolsonaro estava correto quando ele falou, os estudos mostram que teve mais contaminação em casa, mesmo quando as pessoas saíam para trabalhar, as pessoas do mesmo núcleo familiar se contaminavam muito mais do que as pessoas que tinham contato com essa pessoa contaminada durante o dia fora de casa. Então tem vários estudos que mostram isso, eles citam um estudo de Nova York, eu estou citando aqui um
outro estudo do CDC, mas se vocês pesquisarem, vocês vão ver que tem vários estudos que mostram isso. Então o William Bonner, ele fez chacota naquele momento, mas ele estava errado. Os estudos que o Bolsonaro mostrou realmente é verdade, ele deveria estar melhor informado para poder discutir esse ponto. Então, ele simplesmente fez ali chacota do candidato, do Bolsonaro, mas o Bolsonaro tinha razão. Vamos então agora falar sobre a economia. Depois deles terem discutido essa questão da pandemia, eles foram para a economia e nesse momento a batata já estava quente, né? Porque a economia é um ponto muito importante, é um ponto que está afetando os brasileiros de forma muito específica, é um ponto também extremamente importante para os eleitores, então eles fizeram bem de tocar na questão da economia. O Bolsonaro, obviamente, ele culpou a pandemia e a guerra na Ucrânia pelo mau desempenho, né? Pela baixa performance econômica do seu governo. A gente já falou aqui no podcast várias vezes que a inflação no Brasil, que é uma das principais coisas da economia, né, um dos principais legados da economia do Bolsonaro é a alta da inflação, que foi um dos legados, por exemplo, do governo Dilma. E a culpa dessa inflação alta no Brasil é do gasto excessivo do governo, é do Banco Central imprimindo e colocando mais moeda em circulação e pouco de fatores externos, pouco dessa questão da guerra na Ucrânia, pouco da questão da pandemia. Mas a gente sabe que os fatores externos, obviamente, estão fora do controle do governo federal. Essas coisas que vão acontecer estão impactando não só o Brasil, mas todos os países no mundo. Os Estados Unidos, a Europa, todo mundo está sendo impactado pelos efeitos da pandemia, pelos efeitos do supply chain, pelos efeitos na guerra da Ucrânia. Mas as coisas que estão na mão do governo, que é gastos do governo e o Banco Central não imprimir e colocar um monte de dinheiro em circulação, é um ponto que são de alçada do governo, mas que o governo perdeu completamente o controle. Então, ele deveria ter focado muito mais em trabalhar essas duas coisas que são a alçada do governo, deveriam estar sob o controle do governo, que estão agora completamente fora do controle, do que se preocupar com uma coisa que é um fator externo que está inerente, né? É com certeza fora do controle do governo. Não tem como você se preparar para fatores externos, mas os fatores internos que você consegue controlar deveriam ter sido controlados. E o governo Bolsonaro administrou essa parte muito mal. O auxílio emergencial, como a gente falou, é um dos principais do rombo fiscal, é um dos principais motivos pelo qual a gente está estourando o teto de gastos, a prorrogação disso, tem também, obviamente, a redução do que está se recolhendo de ICMS para os combustíveis para tentar controlar a inflação, enfim, tem várias outras coisas, mas o auxílio emergencial que foi dado colocou um monte de dinheiro em circulação, um monte de dinheiro no bolso das pessoas e isso está elevando a inflação de forma galopante no Brasil até esse momento. Estamos agora num momento de deflação, estamos num momento de controle um pouco maior da inflação, mas isso ainda é um ponto importante para ser discutido. O Bolsonaro, ele disse que a inflação no Brasil ela vai ser menor do que nos Estados Unidos e no Reino Unido, e que o Brasil está tendo uma deflação. Vamos ouvir esse trecho. Se você pegar os dados de hoje, você vê o Brasil como talvez o único país do mundo com uma deflação. Um país onde vai ter uma inflação menor do que, por exemplo, a Inglaterra, menor que os Estados Unidos. Olhando o gráfico aqui, a gente vê que a inflação no Brasil ainda está mais alta do que os outros dois países. Talvez para os Estados Unidos e para o Reino Unido, que tem uma inflação de 8,5% e 10,10% respectivamente, já seja uma inflação muito alta historicamente para esses países, o que de fato é. Mas, por enquanto, a inflação no Brasil ela está mais alta. A gente teve uma deflação aí em julho, muito provavelmente a gente vai ter agora em agosto também, mas isso é resultado das medidas que foram feitas de redução de ICMS, que a gente já falou muito aqui no episódio anterior do podcast. Você pode ir lá para ouvir maiores detalhes, mas é algo que não vai se manter no longo e no médio prazo. Então, quando ele falou, o Brasil é um dos países que tem agora inflação, dos poucos países no mundo que tem inflação, porque ele tirou um monte de impostos, isso foi sentido agora nesse momento, mas a gente deve tornar a ter inflação e a inflação acumulada no Brasil nos últimos 12 meses continua alta. Olhando o gráfico, a gente vê que muito provavelmente a inflação no Reino Unido deve superar realmente a inflação no Brasil, mas eu não acho que o Brasil vai cair o seu nível de inflação menor do que a inflação que está acontecendo agora nos Estados Unidos. Então, é uma parcial verdade aí que o Bolsonaro falou nesse momento na entrevista. Depois, o Bolsonaro, ele elencou um monte de série de dados, números da economia, número do desemprego, o número de digitalização do Brasil, né, que o Brasil é o 7º país no mundo com maior digitalização. Então, ele elencou um monte de coisa, um monte de dados, e ele falou naquele momento muito bem, na minha opinião. Ele conseguiu se expressar, se explicar
muito bem, e o Bonner ficou satisfeito. Tanto é que, naquele momento, o Bonner acabou as perguntas, não continuou a falar mais sobre economia, a rebater as respostas do Bolsonaro, porque naquele momento ele estava preparado, naquele momento ele trouxe dados e conseguiu falar sobre o tema. Então, ele deixou ali o Bonner sem respostas, ele não cutucou mais o Bolsonaro, porque ele se satisfez com a resposta que o Bolsonaro fez. Deveria ter sido assim toda a entrevista, como foi a do Lula, que o Lula conseguiu responder, ou pelo menos enrolar em grande parte das respostas, e o Bonner e a Renata conseguiram aí aceitar muito mais as respostas do Lula do que as respostas do Bolsonaro, mas nesse momento ele falou muito bem, ele conseguiu se defender no final aí da entrevista na parte de economia. Depois eles passaram para falar sobre meio ambiente. Primeiro eles focaram no IBAMA, na questão dos tratores, então os jornalistas eles fizeram aí perguntas muito carregadas com viés esquerdista, na minha opinião, por exemplo, quando eles falam da propriedade privada, dizendo que trator que tá lá para derrubar árvore tem que ser queimado mesmo, que o IBAMA tem que aprender e destruir o bem. Essa destruição, ela não é justificada. Aqui está o trecho da entrevista que eles falam sobre isso. Especialistas dizem que quando o senhor desautoriza, por exemplo, a destruição de equipamentos pelos órgãos fiscalizadores ou quando o senhor desmonta órgãos como o IBAMA, o senhor está passando uma mensagem de incentivo a quem desmata ou ao garimpo ilegal. Primeira coisa, a destruição, como dá em lei, é se você não puder retirar o equipamento daquele local. O que vinha acontecendo, e ainda vem, infelizmente, é que o material pode ser retirado do local, porque se chegou lá, pode ser retirado. E há o abuso de uma parte. E como eu disse para você, tem abuso locais... de qual parte? Tem locais na Amazônia ali que é permitido. Mas desculpa, eu não entendi. Abuso de qual parte do órgão fiscalizador? Sim, por parte do IBAMA. Por que, candidato? O que seria um Mas abuso o seguinte, do IBAMA, o que diz a lei? na defesa da floresta O que diz a lei? Um trator, por exemplo, você tem que tocar fogo se não puder retirar daquele local. E muitas vezes o pessoal do IBAMA faz? Toca fogo mesmo podendo retirar o material de lá. Mas a quem interessa defender a posse de um trator utilizado para derrubar árvores na Amazônia, candidato? Mas não está derrubando árvore na Amazônia, está derrubando em áreas, muitas vezes... Mas a lei não fala se um local é permitido ou não. A quem interessa, candidato? A lei não fala. Tem sido destruído, vem ser destruído. A minha orientação é cumprir a lei. Então, sobre a desautorização dos órgãos fiscalizadores para destruir equipamento apreendido. Não desautoriza, mando cumprir a lei. A lei fala que se o material puder ser retirado de lá, assim como entrou, não é para ser destruído. Mas com que propósito mesmo? Eu não entendi. Cumprir a lei. Propósito, cumprir a lei. O Bonner, inclusive, chega a falar a quem interessa, candidato. Ele interessa, obviamente, ao produtor rural, ao dono do equipamento, ao dono da propriedade privada. O IBAMA, ele tem que cumprir a lei. E é isso que o Bolsonaro falou na resposta. Se algum ou alguém estiver usando um trator para destruir a Amazônia, isso tem que ser atuado, isso tem que ser investigado, tem que se prender e não sair tacando fogo em propriedade privada. O Brasil não é um país em que se confisca bens de propriedade privada dessa forma. O Brasil ainda é um país de Estado de Direito. E no Estado de Direito, você tem que respeitar a propriedade privada. Então, a normativa que o Bolsonaro está fazendo, como a gente vai ver, é para proteger não os grandes empresários que estão destruindo a Amazônia. É para proteger o pequeno e o médio produtor, que talvez, em alguns casos, não sempre estão destruindo a Amazônia, estão derrubando árvores na Amazônia, mas que tem um interesse ali, obviamente, de tentar controlar, e isso deveria ser feito, obviamente, pelos meios legais, e não, obviamente, o IBAMA sair tacando fogo em propriedade privada, e porque isso é contrário ao Estado de Direito. E o Bolsonaro, naquele momento, ele conseguiu, de certa forma, defender. A mídia... Ficou claro na pergunta que ela não defende propriedade privada. Isso ficou claro em ambas as entrevistas. Na entrevista do Bolsonaro, na entrevista do Lula, você vai ver várias perguntas com um viés muito carregado com relação à defesa de propriedade privada. A mídia nunca, nas perguntas, ele fala, não, temos que defender a propriedade privada. É sempre mais o outro lado, né? É sempre, mas se destroem, qual é o problema? Mas se invadem as terras, qual é o problema? Enfim, eu acho que mostrou um pouco, abriu um pouco do viés, que eu acho que também tira um pouco da credibilidade nesse ponto da entrevista.
Depois a Renata falou sobre a imagem do Brasil, que a imagem do Brasil hoje no mundo é como destruidor de florestas, né? Eu não concordo com isso, mas nesse momento o Bolsonaro ele trouxe 2 pontos extremamente importantes, que eu já falei aqui no podcast, eu quero trazer novamente isso, mas ele não desenvolveu muito bem a sua resposta, né? Ele não desenvolveu muito bem os argumentos. Então eu quero explicar esses 2 pontos que ele trouxe. A primeira coisa é a relação com relação à área produtiva do Brasil versus a área produtiva de outros países. Então você pega a Europa, você pega a China, ele toca no ponto em que ele mostra que os países, eles usaram muito mais, eles utilizam muito mais o seu território com áreas produtivas para a agricultura do que o Brasil. Só que eles ficam colocando o bedelho no que o Brasil faz. A China, por exemplo, destrói um monte de território, um monte de mata para fazer extração mineral. Ninguém está falando da China. A China não tem a visão de a China é uma destruidora de florestas. Ninguém fala sobre isso. É que a Amazônia é um ponto polêmico. A Europa transformou a Amazônia, tem aquele discurso que a Amazônia é o pulmão do Brasil, que também não é verdade, você pode pesquisar, a Amazônia, quanto ela produz de oxigênio, ela produz de gás carbônico, ela é um equilíbrio, obviamente, em termos de aquecimento global, ela ajuda, porque ela é verde, ela retém calor, então ela não dissipa o calor na atmosfera, o que ajuda com o aquecimento global, então manter as florestas é importante, eu não estou dizendo que não é importante, mas, obviamente, trouxe esse viés europeísta, de que a visão é de que a Amazônia não é uma propriedade do Brasil, uma propriedade do mundo, e que o Brasil tem que ser responsável por proteger. Então você tem várias ONGs aí que ficam chamando o Brasil de destruidor de floresta, o que não é verdade. Grande parte do Brasil hoje é protegido. Você tem, por exemplo, uma lei que mostra que no Brasil, se você tem uma propriedade na região da Amazônia, você pode usar só 20% do terreno, 80% do terreno tem que continuar floresta. Em grande parte isso é respeitavelmente, tem gente que não respeita, você tem que fiscalizar, mas é injusta essa forma como o Brasil é vista como destruidor de floresta. Isso o Bolsonaro não conseguiu explicar muito bem, mas é o primeiro ponto importante. O Brasil tem uma área produtiva para agricultura e agropecuária percentual ao território nacional menor do que outros países, só que os outros países ficam colocando e apontando o dedo para o Brasil. A segunda coisa que ele trouxe é com relação aos países europeus, falando como o Brasil tem que usar os seus recursos naturais. Então, só que quando a água chega no pescoço, né? Então, nesse momento, por exemplo, que está tendo a guerra da Ucrânia, né, da Rússia com a Ucrânia, você vê que os países europeus eles abandonaram qualquer tipo de contexto de política verde. Você tem a Alemanha, por exemplo, ativando um monte de termoelétrica a carvão, queimando carvão para fazer a produção de energia elétrica, enquanto no Brasil se falava muito de que o Brasil não poderia abrir as florestas para produzir energia hidrelétrica. Enfim, os países europeus eles sempre colocaram o olho e apontaram o dedo para as coisas que eram feitas no Brasil, principalmente com relação à Amazônia, por causa de defendendo políticas verdes, só que você vê que quando a água chega no pescoço, os primeiros países a abandonar qualquer tipo de política verde são os países europeus, são os países desenvolvidos, são os países do G20. Então ele trouxe esse ponto, ele não conseguiu aprofundar do jeito que ele deveria ter aprofundado, mas é um ponto importante para a gente se falar. Então isso mostra um pouco o viés que os países europeus eles têm com relação à produção de energia, à proteção do meio ambiente. Depois o Bolsonaro falou sobre um assunto que poucas pessoas sabem, eu fiquei muito contente que ele trouxe esse ponto, que é esse trecho aqui da entrevista que a gente vai ouvir agora. Cada vez mais o mundo vê, como a própria presidente do OMC disse há 2 meses, 3 meses atrás, disse o quê? Que o mundo sem o agronegócio do Brasil passa fome. Ou seja, a realidade é isso aí. Vamos ver se o Brasil consegue mudar essa imagem. Vamos tentar mudar, sim. Bom, ele falou do território agrícola, como vocês viram. Então, 41% da área total do país, hoje, do Brasil, é agropecuária. No Reino Unido, é 71%, na Irlanda é 64%, na França e Espanha é 52%. Então, na Europa, praticamente não tem floresta. Eles já utilizaram todo o seu espaço produtivo, né? Só que, como eu falei, eles ficam apontando os dedos para os outros países. Eles ficam apontando o dedo do Brasil. Então, você pega aqui, a área produtiva hoje do agronegócio no Brasil é 41%, sendo que os países europeus, o Reino Unido, por exemplo, é 71% do território nacional é utilizado para agropecuária. Então, eles devastaram muito mais a sua floresta para poder aumentar a sua capacidade produtiva em agropecuária do que o Brasil. Só que continuam reclamando como o Brasil administra o seu território nacional. Uma outra coisa importante da gente falar, que também poucas pessoas sabem, é que o agronegócio brasileiro ele é responsável por alimentar mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. Então,
a gente faz isso com cerca de 41% do nosso território para agropecuária. A gente utiliza muito bem o território que a gente tem para a produção de alimento. Se você pensar que só 41% do território a gente consegue alimentar mais de 1 bilhão de pessoas no planeta, e se não fosse pelo Brasil, não fosse pelo agronegócio brasileiro, mais de 1 bilhão de pessoas, ou pelo menos milhões de pessoas no mundo, iam passar fome. Então o Brasil hoje, a agropecuária brasileira, ela é extremamente importante. Trabalhar e pensar em como fazer obviamente, uma agropecuária sustentável tem o seu lugar, mas a gente tem que reconhecer a importância dos fazendeiros, a importância das pessoas que trabalham nas fazendas no Brasil todos os dias, que produzem alimentos, alimentos que você consome, que o mundo inteiro consome todos os dias, que vêm da agropecuária, do agronegócio brasileiro, utilizando pouca terra, eles conseguem ter uma produtividade extremamente alta, muito mais do que outros países no mundo. Então é de tirar o chapéu essa questão da agropecuária, é um ponto que eu queria trazer, e eu fiquei feliz que o Bolsonaro trouxe esse ponto, que nem eu falei, ele não conseguiu explicar, não conseguiu entrar nos detalhes, mas eu acho importante tocar nesse assunto. Em seguida, falaram sobre política, né? A primeira pergunta foi sobre a questão do Centrão. Então, o Bolsonaro, ele não foi muito honesto quando ele falou que o Centrão não existia na época dele. O Centrão já existia desde a Constituinte de 88. Claro que não existia da forma como ela é hoje, né? Porque hoje a gente considera o Centrão de uma forma muito diferente. Os partidos políticos no Brasil mudaram de uma forma muito grande nos últimos 20 anos, mas o Centrão ele é resultado do nosso sistema eleitoral, ele sempre existiu. Desde que a gente criou a nova Constituição, o Centrão sempre existiu, porque a gente coloca pessoas no Congresso de forma proporcional, a gente dá oportunidade para pluralidade, a gente quer o maior número de partidos políticos dentro. Então, em vez da gente ser no Brasil, por exemplo, um bipartidarismo, então ter o lado direito e o lado esquerdo, como é nos Estados Unidos, você tem os republicanos e os democratas. Na Inglaterra, você tem os conservadores e a parte partido seria dos trabalhadores. Então você tem essa dualidade que no Brasil não existe. No Brasil é mais plural, você tem muitos partidos. E, obviamente, se você tem muitos partidos, você não tem o lado direito e o lado esquerdo. Você tem a extrema direita, as pessoas mais para a extrema, e, obviamente, a extrema esquerda. E um monte de gente no centro. São mais de 300 parlamentares que hoje estão no centro. Se você não consegue se articular com o Centrão, você não consegue passar nenhuma medida. Então, não é culpa do presidente, seja ele Bolsonaro ou Lula, que eles se envolvem com o Centrão. Obviamente, eles têm que se envolver com o Centrão. É o único jeito de você, num presidencialismo, que você tem um Congresso Federal, de você passar as medidas e as leis, é você ter uma articulação com o centro. Se você quer acabar com o Centrão no Brasil, você tem que mudar o sistema eleitoral brasileiro. Você tem que acabar com esse modelo proporcional. Você tem que acabar com a pluralidade de partidos. Você tem que diminuir isso, pelo menos. Então, se o Centrão hoje incomoda, é um problema do sistema que a gente tem no Brasil eleitoral e não um problema de como o representante, o presidente vai se articular, porque a única forma dele se articular e passar qualquer coisa e conseguir administrar, conseguir fazer o que o executivo tem que fazer, é se associar ao Centrão, é se aliar ao Centrão para poder passar. Então o Bolsonaro conseguiu aí falar muito bem na resposta dele sobre essa questão, porque a Globo quis passar aí que, você se dizia que você não era de Centrão, só que na verdade hoje você trabalha com o Centrão, então qual que é a verdade? O Bolsonaro não disse a verdade quando ele falou que ele nunca foi do Centrão, ele foi. Então, quando ele disse que na minha época o Centrão não se chamava Centrão, sempre foi Centrão, talvez não tinha esse nome Centrão, mas era aqueles partidos do meio, que não estão nem de um lado, não estão nem do outro. Então, ele não foi completamente honesto na sua resposta ali, isso também deixou um pouco aberto, ele deveria ter sido um pouco mais preciso, mas ele se explicou bem com relação ao trabalho que tem que ser feito no presidencialismo com os partidos que estão no centro. Depois disso, o último item da entrevista foi educação. A Renata perguntou e focou muito sobre a questão da troca dos ministros da educação, que foram 4 que já rodaram a cadeira de ministro da educação no governo Bolsonaro em pouco tempo, né? Em 4 anos, mas muita da rotatividade aconteceu nos primeiros anos de governo. Eu não vou entrar nesse mérito porque eu achei que o Bolsonaro ele podia ter respondido essa questão simplesmente com uma sentença. Ele poderia ter acabado a discussão, posto um ponto final naquilo, simplesmente falando: você não prefere que eu mude um ministro que é ruim, um ministro que é incompetente várias vezes, em vez de ficar com um ministro que é ruim só pelo fato de não passar a vergonha de ter que mudar o ministro? Ele poderia ter respondido isso, tava ponto final, acabava a discussão, mas eles ficaram se delongando ali muito tempo, ele não soube responder, ele ficou circulando, não ficou uma resposta legal, ele poderia ter usado o tempo muito melhor, e eles se delongaram
demasiadamente nesse tópico e não falaram de pontos importantes. Por exemplo, o orçamento da educação. Vai aumentar o orçamento da educação? Como vai melhorar a qualidade da educação no Brasil, que é tão ruim? Como vai fazer investimentos significativos para melhorar as escolas? Enfim, nada disso, aumentar o número de creches, nada disso foi falado durante a entrevista, que são pontos muito mais importantes para os eleitores, mas ficaram aí na questão da troca de ministros, que obviamente eles queriam passar um pouco de corrupção, instabilidade no governo, era isso que a Globo queria trazer nas perguntas que foram mais carregadas para esse lado. O Bolsonaro, obviamente, se enforcou também um pouco nessa resposta, na minha opinião. Mas essa é a minha análise da entrevista do Bolsonaro ao Jornal Nacional.